Shalom, irmãos. Em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Nós vamos dar seguimento à série de estudos que estamos fazendo dos Salmos. Hoje nós vamos fazer o estudo do Salmo 21. Para quem ainda não fez desde o princípio, né? Desde o Salmo 1, eu indico que comece, né? Desde o Salmo 1 para pegar a sequência. Eu vou estar lendo para vocês na versão da Bíblia Hebraica Sefer. Salmo 21. Davi louva a Iá pela vitória. Ao mestre do canto, um salmo de Davi. Ó Eterno, alegra-se o rei por tua força, e regozijo imenso lhe traz a tua salvação. Os anseios de seu coração atendeste, e jamais ignoraste as súplicas de seus lábios. Com bondade o cobriste de bênção, e com uma coroa de ouro puro lhe cingiste a cabeça. Ele apenas te pediu vida e longevidade, na extensão do tempo lhe concedeste. Grande é sua honra por ter sido salvo por ti. Glória e majestade lhe concedeste. Tu o abençoaste eternamente, e por tua presença tornaste imenso o seu júbilo. No Eterno deposita o Rei sua confiança, e por isto do abrigo do Altíssimo não cairá. Tua mão descerá sobre todos os teus adversários, sim, tua destra todos eles alcançará. Tu os tornas brasas de uma fornalha incandescente com a tua ira. Tu os destróis, consumidos pelas chamas. Apaga seus descendentes de sobre a terra, sua memória do convívio dos homens, porque tramaram contra ti, conspiraram com maldade, mas fracassaram. Tu os dispersarás com teu arco apontado contra seus rostos. Exaltado sejas por tua força, louvores a teus feitos prodigiosos entoaremos com canções. Nós vimos no salmo anterior, Salmo 20, uma oração pelo rei na guerra, né? Então ali no Salmo 20 a gente viu ele clamando ao Todo-Poderoso pela ajuda, pelo livramento diante dos inimigos. No Salmo 21, então, ele já consegue a vitória e ele vem diante, né, do Criador, do Todo-Poderoso, fazer uma ação de graças, tá? Então, o título deste estudo seria Ação de Graças. No Salmo 26, vamos dar uma olhada no Salmo 26. Salmo 26, do 6 e 7. Eu, em pureza, lavo minhas mãos e circundo o teu altar, ó Eterno, para erguer minha voz em louvores e proclamar teus maravilhosos feitos. Em outras versões, a gente vê ele falando em ação de graça. Aqui na Bíblia de Jerusalém, então diz, na inocência lavo minhas mãos para rodear o teu altar, Yahweh. Aqui na Bíblia de Jerusalém, eles usam o nome do Todo-Poderoso, o tetragrama sagrado, Yud-He-Vav-He, eles entendem que seja Yahweh, né? Mas na sequência do estudo dos Salmos, no estudo do Salmo 8, eu falo sobre o nome, tá? Então eu indico para vocês que acessem então o estudo do Salmo 8, que fala sobre o nome do Criador, tá? Nós entendemos que o nome do Criador é Yahuwah, tá? Então, na inocência lavo minhas mãos para rodear o teu altar, Yahuwah, proclamando ação de graças e contando tuas maravilhas todas. Bom, então, no Salmo 21, Davi vem com ações de graças diante do Todo-Poderoso. Aí eu coloquei uma pergunta aqui, né, para cada um de nós responder. Que tipo de filhos nós somos? Gratos ou ingratos? O filho grato é aquele que reconhece, né, as ações por parte do Todo-Poderoso, né, os seus benefícios, o seu agir. E os ingratos é o contrário, né? Não reconhecem. Então, somos aquele tipo de filho que só diz dá, dá, né? Tem filhos que é assim, né? Só quer o dá, dá. Ou como Davi, nos enchemos de gratidão ao Todo-Poderoso. Eu quero dizer para vocês que nós temos que ser gratos em todo o tempo, tá?
porque nós não temos guerras como Davi, né, frente a inimigos reais, mas nós temos inimigos espirituais, são reais também, mas são inimigos espirituais. Nós temos batalhas, sim, espirituais, mas nós temos que saber que existe uma pessoa que ele venceu de uma vez por todas o inimigo. E quem é essa pessoa? O filho de Yahweh, o Mashia Yahushua, tá? Ele nos livrou do nosso maior inimigo. E quem era o nosso maior inimigo? O nosso maior inimigo, irmãos, era a morte. Por quê? Porque nós pecamos e destituídos nós fomos da glória de Yah. Isso está em Romanos 3, 23, 24. Vamos ler? Romanos 3, 23, 24. Diz assim: sendo que todos pecaram e todos estão privados da glória de Yah, e são justificados gratuitamente por sua graça em virtude da redenção realizada no Mashia Yahushua, tá? Então, Yahushua fez isso por nós. Nós estávamos destinados à morte eterna, mas porque Yah nos amou de tal maneira, né, que ele enviou o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então, Yahushua, ele veio para nos livrar do nosso maior inimigo, a morte. No livro de Romanos 5,10, Romanos 5,10, diz assim: pois se, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Yah pela morte do seu Filho, muito mais agora, uma vez reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, nós pecamos, fomos destituídos da glória de Yah, tá? Nós nos tornamos inimigos, mas nós fomos reconciliados através da morte do Filho de Yahweh, Yahushua, tá? Yahushua veio e derrotou, então, o nosso maior inimigo, que é a morte. 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não em virtude de nossas obras, mas em virtude do seu próprio desígnio e graça, essa graça que nos foi dada em Yahushua antes dos tempos eternos. Vamos ver na outra versão aqui da Bíblia Peshita. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada no Mashia Yahshua, né, ou Yahushua, antes dos tempos eternos. Então, irmãos, a gente sabe, né, que o Mashia Yahushua, ele morreu antes da fundação do mundo. Para quem acompanha o canal, eu falo sobre isso. Ele morreu antes da fundação do mundo, como diz aqui, né? Antes dos tempos eternos. Por quê? Às vezes a gente acha, né, que conforme 1 Coríntios 15, 21, vamos ver aqui 1 Coríntios 15, 21. Diz assim: porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo no Mashia todos serão vivificados, tá? Aqui diz que a morte, ela veio por meio de um homem. Tudo bem, a gente entende que seja por meio de Adão. Mas na pré-existência, a morte, ela veio através do nosso arqui-inimigo, tá? Que é Satã. Pela rebelião, né, que ele quis usurpar o trono do Todo-Poderoso, ele se tornou o nosso arqui-inimigo. E foi ali que começou a batalha no céu. E através dessa rebelião, da qual ele conseguiu, né, arrebanhar ali 1/3 dos anjos,
juntamente com ele, né? E arrastou com sua cauda a outra uma terça parte, a outra uma terça parte ficou, né, fiel ao lado do Todo-Poderoso, tá? Então Satã, antes de Adão, ele já se tornou o nosso arqui-inimigo. Então a morte veio por meio de este homem, porque aqui como Yahushua também é dito homem, aqui também podemos dizer que Satã também, tá? Então a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem também, tá? Que é Yahushua. Então ele veio para destruir essa morte, conforme a gente vê em 2 Timóteo, na qual a gente já leu, tá? Ele se manifestou, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada no Mashiach Yahushua antes dos tempos eternos. Deixa eu ver uma coisa aqui, irmão, só um minuto. Então, vamos continuar lendo aqui o versículo 10, e que agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador, o Mashiach Yahushua, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelas boas novas, tá? Então, através do sacrifício que Yahushua, né, fez por nós antes da fundação do mundo, porque a morte, ela veio já antes da fundação do mundo, tá? Então, por causa disso aqui, para que o nosso arqui-inimigo fosse destruído, o Mashiach, ele veio, morreu, derramou seu sangue, mas ele ressuscitou, tá? E isso a gente vê em 1 Coríntios 15, do verso 55 até o 57, diz assim: Onde está, ó morte, o teu ferrão? Onde está, ó Sheol, a tua vitória? O ferrão da morte é o pecado, e a tortura do pecado é a Torá. Então, quando nós pecamos, né, como diz, né, todos pecaram e destituídos foram da glória de Yah. Se nós pecamos, irmãos, tá? Estava destinado para nós a morte eterna, é isso que nós temos que entender, tá? Então, qual é o ferrão? Qual é o ferrão da morte? O pecado. Então, se nós pecamos, tá? Nós fomos ferroados pela morte. Então, todo aquele que peca, ele é ferroado pela morte. Ferroado pela morte eterna, irmãos. Isso que nós temos que entender. Então, estamos então perdidos. Não tem salvação para nós. Sim, existe salvação no Mashiach Yahushua e tão somente no Mashiach Yahushua, tá? Somente ele pode trazer essa, como é que eu vou dizer, esse remédio para essa ferroada do pecado. Somente ele tem esse remédio. Somente através do Mashiach Yahushua nós somos curados dessa ferroada, né, que diz aqui, né, o ferrão, né, um ferrão, como se fosse de uma abelha que vai ali, pica e deixa ali o seu ferrão. Então, somente através do Mashiach Yahushua nós temos a cura, né, desta ferida, vamos dizer assim, tá? O ferrão da morte é o pecado e a tortura do pecado é a Torá. Por quê? Porque é através da Torá que nós temos conhecimento do pecado. Mas graça a Elohim, que nos dá a vitória por nosso Adão Yahushua HaMashiach. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Poderoso, sabendo que o vosso trabalho não é vão em Yahuwah, tá? Então, é isso que nós temos que entender. Nós tínhamos um inimigo, um arqui-inimigo, tá? Que era a morte, porque nós pecamos. Lá na pré-existência, nós pecamos e destituídos nós fomos da glória de Yah. Nós fomos destituídos, nós fomos separados do Todo-Poderoso. Então, o remédio para este ferrão é o Mashiach Yahushua. Então, ele nos dá a vitória,
sobre a morte. É isso que fala no livro, também no livro de Apocalipse 1, 12 e 18. Vamos ver, Apocalipse 1. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, uma menorá de ouro. E no meio da menorá, um homem semelhante a filho de homem, vestido de uma roupa talar e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a metal do Líbano, e que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada, uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua mão, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o Aleph Tav. E o que vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Sheol, né, do inferno. Então, pelo preço que ele pagou em sua morte, né, e que ele ressuscitou, ele retirou, né, das mãos do diabo, de Hassatã, as chaves da morte e do Sheol. Então, quando nós pecamos e destituídos, nós fomos da glória, né, de Yah, ficou sob posse de Satã as chaves da morte e do inferno. Mas, através do sacrifício perfeito do Cordeiro de Yahweh, ele teve autoridade para retirar das das mãos de Satã as chaves, né, da morte e do inferno. Apocalipse 17, 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Adon dos Adonim, né, Senhor dos Senhores, e Melech HaMelachim, Rei dos Reis. Vencerão também os que estão com eles, os chamados e eleitos e fiéis. Então, irmãos, somente estará, né, com o Mashiach os chamados, os eleitos, os fiéis. Aqueles que entendem que este sacrifício, né, é o único bálsamo, é o único remédio para a cura, né, que a chaga do pecado deixou em nós. Apocalipse 19, 6. Também ouvi uma voz como de uma grande multidão, como a voz de muitas águas e como a voz de fortes trovões, que dizia: Aleluia, porque já reina Yahweh, nosso Elohim, o El Shaddai. Isso é uma ação de graças, né, irmão? Nós temos que ser gratos, né, por toda essa obra maravilhosa que foi feita através do nosso Mashiach. Isaías 26. Vamos voltar aqui para a versão da Bíblia de Jerusalém. Isaías 26. Hino de ação de graças. Naquele dia, cantar-se-á este cântico na terra de Arudá, Judá. Temos uma cidade forte para nossa salvação. Ele nos deu muro e antemuro. Abri as portas da cidade para que entre uma nação justa, que observa a fidelidade. Está decidido, tu manterás a paz, sim, a paz, porque a ti foi ela confiada. Ponde a vossa confiança em Yahweh para todo sempre, porque Yahweh é uma rocha eterna. Com efeito, ele abateu os habitantes das alturas, a cidade inacessível, e fê-la vir abaixo até o solo, fê-la lamber o pó. Ela será pisada aos pés, pisá-la-ão os pés dos pobres e os passos dos fracos. Amém, irmãos? Aqui continua, né? A vereda do justo é reta, tu aplanas o trilho reto do justo. Sim, Yahweh, na vereda dos teus julgamentos, pomos a nossa esperança, o teu nome e a lembrança de ti resume todo o desejo da nossa alma.
Amém, irmãos? Então, fica essa palavra, que a gente seja grato, porque existe alguém que peleja por nós. Nós temos um inimigo real, mas espiritual. Mas sabemos que através do sangue do Mashiach Yeshua, que já livrou a todos aqueles, que creem nele, já livrou das garras da morte e do inferno, através do seu sacrifício naquele madeiro, ele peleja, juntamente com seu Pai, peleja por nós. Amém, irmãos? Shalom.